Deus é bom em todo o tempo. A Ele seja a honra, a glória. Pode se sentar, fique à vontade. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores. E eu quero dar um aviso. Ele me autorizou a dizer para vocês aonde eles estão, o que eles estão fazendo. Então, eu quero, na ausência do pastor, ele me autorizou. Então, ele levou a pastora para realizar um grande sonho no dia do aniversário dela, que foi sábado, né? Para andar de balão. Parece loucura, eu não teria essa coragem. Mas sonho é sonho, cada um tem o seu. E aproveitou, já que eles estavam na próxima de Cajamar, pagar a visita que os pastores fizeram nas 12 horas de oração aqui na nossa igreja, certo? Por isso, a ausência deles, e ele então passou a direção do culto para mim. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês a experiência deles. E a nossa pastora fez aniversário sábado. Pastor, você vai ouvir aí, tá vendo aí, quem sabe agora não, porque estão em culto. Mas um grande beijo, um abraço, nós amamos vocês, aonde vocês estiverem, aproveitem. Realizou seu sonho, estou dizendo para ela lá, realizou seu sonho, nós amamos vocês. Beijo no coração de vocês, nós amamos vocês. Bênção, vocês são bênção na nossa vida. Amém? Dá um aplauso aos nossos pastores, irmãos, eles estão vendo lá. Se não vendo, vão ver daqui a pouco. Porque o alcance da mídia é esse, né? Eles estão lá em Cajamar, depois saindo do culto, eles vão fazer o quê? Compartilhar justamente, e eles estão vendo aqui o que está acontecendo no culto. Queridos, eu tenho aqui uma palavra para compartilhar com vocês, e o tema é um tema assim meio que... Cadê o Pedro? Pedro, já botou o tema lá? Bota o tema lá para a gente começar a entender o andamento da palavra que nós temos hoje. Estou lá? Entulhando os poços. Esse é o tema da palavra de hoje. Entulhando os poços. Deixa eu fazer uma pequena introdução para que você entenda para onde nós vamos andar, qual o texto que nós vamos usar, o que estava acontecendo nesse texto, Gênesis capítulo 26, o versículo 1. Ele nos dá um motivo muito sério, muito certo, pelo qual Isaac teve que sair da sua terra e para uma outra terra chamada Gerar. Então ele pediu para o rei Abimeleque, que era o rei dos Amalequitas. Então ele saiu da sua terra e acampou em Gerar, e lá ele gerou muitas coisas, da qual nós vamos acompanhar agora por 20 minutos, 25 minutos mais ou menos. Não quero avaliar muito o tempo, mas quero ser bem sucinto, bem rápido, bem objetivo. E o tema desta palavra é entulhando os poços. Então vamos para a leitura. Gênesis capítulo 26. Vem comigo. Gênesis capítulo 26. E o primeiro versículo vai falar pela qual razão. Capítulo 26, versículo 1. Diz assim: e havia fome na terra. Presta atenção, esse era o motivo. E havia fome na terra. Além da primeira fome, já tinha tido outra fome. Havia outro período que o povo estava passando escassez. Então era pela segunda vez. Preste atenção nesse detalhe, querido, porque eu gosto muito de pegar detalhes da palavra, porque detalhes fazem uma grande diferença. São pequenas coisas que causam uma grande diferença na nossa vida. E esse detalhe aqui, você vai ver daqui a pouquinho, que é muito importante. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi ao dia de Abraão, o seu pai. Deixa eu pôr o óculos aqui que vai ficar melhor para mim e para vocês. A idade chegou, aí a gente pediu auxílio às lentes. Diz assim: e foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então ele teve que sair da sua terra por um motivo muito justo, que era fome, e foi pedir asilo, podemos dizer assim, em uma outra terra.
Então ele conversou com o rei Abimeleque e foi para uma terra chamada Gerar. E o que aconteceu chegando lá em Gerar? Aí eu quero que você pule para o capítulo, pelo versículo 10, onde nós vamos entender para onde ele foi, para Gerar, e o que aconteceu até o versículo 16. Diz assim, versículo 10: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu nesse mesmo ano. Semeou e colheu nesse mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele plantava e colhia a medida de 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha porções de ovelha, porções de vaca e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus, preste atenção nesse versículo, o invejavam. A prosperidade de Isaque causou nos filisteus inveja. E todos os poços que os servos, seu pai, tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, o entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque, o rei, a Isaque: aparta de nós, você está sobressaindo sobre nós e a sua riqueza está nos incomodando. Parece engraçado esta palavra, né? Mas por que tem um motivo aqui? Querido, Isaque era um sujeito muito abençoado. Por quê? Pela obediência do seu pai Abraão, ele herdou do Senhor essas bênçãos. E ninguém podia parar Isaque. Ninguém. Nem os filisteus. Por todo lugar que ele ia, e havia ali uma crise. E crise é fome. E fome dói. Com ele tinha muita gente. Muita gente. Tinha muitos servos que trabalhavam com ele. Porque ele tinha bastante gado. Era um cara rico. Então isso, queridos, gerou, em todo lugar que ele passava, terra que ele habitou, ele gerou confusão. Gerou inveja. E foi um dos motivos que ele teve então que enfrentar. E nós já vamos ver o significado disso. Mas eu quero deter aqui uma coisinha muito importante. Vocês sabiam que tem muita gente que passa fome e não arreda o pé? Tem muita gente que está num lugar e ele não arreda o pé. Ele passa fome, mas não sai do lugar. A gente aprende aqui, nesse primeiro versículo, uma coisa muito importante. Não existe, isso é uma tremenda bobeira que os homens de hoje impõem na nossa vida. Mas se a coisa não está andando, meu querido, na sua vida, no lugar que você está, no seu emprego, no seu bairro, ou na sua vida no geral, se você está passando necessidade, Deus está te apertando para você ir para outra terra. Talvez seja isso que aconteceu com vocês, não estou dizendo. Nós temos irmãos aqui que vieram do sul, né? Do sul. Então tem muita gente vindo de outro lugar para Cunha. Muito. Talvez não seja esse, eu creio que não. Porque o que está vindo de Cunha para Cunha, de empresários, gente com dinheiro. Hoje eu estava conversando com o prefeito e a gente conversava sobre esses assuntos, né? E tem muito empresário vindo para Cunha com dinheiro para investir em Cunha. Mas aqui, nesse fato de Isaque, era o contrário. Havia fome. O seu pai, apesar da obediência que ele teve ao Senhor, da caminhada que ele teve com Deus, ele tinha a bênção. Então, por isso houve fome. Ele falou assim: o meu filho não vai passar fome. Deixa eu tomar uma água aqui para melhorar. O que aconteceu? Então, ele teve que tomar uma posição. Eu não vou ficar nessa terra passando necessidade. Eu preciso me deslocar. Ele deslocou para uma terra distante. E, povo diferente, ele foi refazer a sua vida. E, na verdade, ele levou a bênção, ele herdou a bênção do pai. E ele era um filho obediente. Então, eu vou dizer para você, qual o significado da palavra Isaque? Riso. Filho da alegria. Por isso que ele era próspero, né? E o significado de poço? O significado de poço chama-se vida,
sustento e prosperidade. O significado de poço: vida, sustento e prosperidade. Por isso que havia uma grande guerra, porque quem não guerreia e não quer vida, quem não luta pelo sustento, quem não luta pela prosperidade, todo mundo luta por isso, pela prosperidade, e outra, contra a fome. Então a causa dele era justa. Ele saiu, entrou numa outra terra, e isso foi uma coisa que foi acontecendo na vida dele. Quem são os amalequitas? São os entulhadores de poço. E eu quero dizer para você, são os preguiçosos, desocupados, invejosos, que gostam de pegar tudo pronto. Vou repetir para você, é muito importante você ter isso na sua vida e saber quem está te rodeando, se não são os entulhadores de poço. Quem são os amalequitas? Os entulhadores de poço são os preguiçosos, desocupados, invejosos, que gostam de pegar tudo pronto. E eu quero dizer para você assim, mas aonde eles estão? Presta bem atenção, olha bem. Onde eles estão? Eles estão em todo lugar. Presta atenção, todo lugar. Talvez ele esteja na sua rua. Esteja na sua rua. Presta atenção dos seus vizinhos. Eu estou falando por causa própria. Quando eu mudei para o centro, eu tive problemas sérios de inveja com o vizinho. Por quê? Um cara bem saído lá do interiorzão lá, das abóboras, como diz aqui, eu e a Nancy, pastor Nancy, nós saímos lá de um bairro bem simples, bem humilde. Viemos para a cidade, numa terra que havia fome naquele tempo. Já falei isso aqui para vocês. Quando eu cheguei aqui em 74, nessa cidade, havia fome nessa cidade, era uma pobreza nessa cidade. Poucos tinham dinheiro, poucos construíam, e é o caso meu. Eu vim para cá, e a minha profissão é construtor. Então, e quando eu mudei para o centro, depois de mais de 20 anos de luta, de conquista, guardando dinheiro, e consegui comprar um imóvel no centro, foi um tremendo do buchicho. Exatamente porque ali só tem rico. Na minha volta ali, só tinha rico. E ainda tem até hoje. E um dia eu sonhei assim. Eu fiz 6 construções na rua que eu moro. 6. Inclusive o cartório ali era uma rua na outra. E um dia eu falei assim, eu vou morar no meio dos ricos. Sonho. Eu morava lá no meio. Eu falei assim, eu um dia vou morar no meio dos ricos. E Deus proveu. E houve muita. Tinha gente que, quando eu mudei para cá, eu tinha que barrar a porta para não entrar. Botar o pé mesmo. Quando eu estava construindo, eles faziam isso. Os preguiçosos e os entulhadores de poço estavam na minha frente, na minha rua, de frente comigo. Os entulhadores de poço e os matadores de sonho. Mas o que eu fiz? Eu agarrei numa promessa. Eu me agarrei naquilo que Deus tinha para mim, do meu suor, do trabalho da minha mulher, de muitos anos de conquista, de uma herança que meu sogro deixou. Então eu agarrei naquilo e fui trabalhando e sonhando. Mas eu tinha uma herança. Como este homem. Ele tinha uma herança. Então eu agarrei nisso e ninguém. Chegou um momento que eu construí, fiz primeiro andar, segundo andar. Quando eu estava descendo, o que aconteceu? Os entulhadores de poço chegaram e me processaram. Barraram minha construção, me processaram. E eu fiquei com a minha obra embargada 1 ano e 2 meses. Com o meu poço entulhado. O meu sonho entupido de terra, com processo. E já tinha gastado naquela época 60 mil reais. É tudo o dinheiro que eu tinha, toda a economia que eu tinha, era um sonho, eu tinha investido tudo naquele sonho. De repente chega um agente da prefeitura e laca a porta do lado do cartório e do lado lá
de baixo, no jardinzinho, lá em frente ao Zé Ramos. Lacraram o portão e lacraram a porta de cima, enquanto eu fui almoçar. Por que eu estou dizendo isso para você? Os entulhadores de poço estão do nosso lado. Do nosso lado. São os seus amigos, entre aspas, né? Onde eles estão? Pode estar no seu serviço. Os entulhadores de poço pode estar no seu serviço. Aquele que trabalha com você, aquele que anda com você, aquele que bate nas suas costas, ou pode estar debaixo da árvore. Vocês sabem a história debaixo da árvore, né? Aquela árvore ali, os maiores entulhadores de poço estão debaixo daquela árvore. Por isso, quando você passar, passa de largo ali na praça, porque ali tem muitos entulhadores de poço. Eles entulham você com os olhos, eles entulham você com fofoca, ele entulha a sua vida, ele entulha a sua família, ele entulha o seu comércio, ele entulha o seu sonho, e ainda repartem com todos que estão ali em volta. Preste atenção, quando você passar por ali, já vai repreendendo, começa no bar da esquina, porque ali é pesado. Vai pensando aí, eu vou continuar já. Parece engraçado, mas é uma verdade. Eles estão em todo lugar, estão debaixo da árvore, eles estão na sua própria família. Você sabia disso? Que às vezes tem no meio da nossa família os entulhadores de poço? Tem muita gente da nossa família que a gente não pode deixar entrar na nossa casa, não pode deixar sentar na nossa mesa. Infelizmente, vocês sabiam que às vezes tem entulhador de poço até dentro da igreja? Eu tenho que falar baixinho isso. Tem. Desentulhando os poços. Hoje nós vamos mapear o nosso terreno e vamos saber onde estão os entulhadores de poço para que a gente se livre dele. Todo poço que os servos de Isaac cavavam, eles brigavam e entulhavam. Principal motivo, inveja. Se você for ler o texto, continuação do texto, do versículo 16 em diante, você vai entender exatamente o que eles faziam. E o motivo principal era esse. Todo poço que os servos de Isaac cavava, ou que ele desentulhava, porque ele já tinha poço feito pelo seu pai Abraão, ele só chegou lá e limpou. E poço significa justamente vida, sustento. Era uma necessidade básica, principal, para que ele pudesse sobreviver, ele, família e todos os seus bens, e aqueles que estavam junto com ele. Então, querido, a gente vive hoje exatamente da mesma maneira. Até hoje convivemos com entulhadores de poço. Até hoje convivemos com entulhadores de poço, que não gosta de cavar, mas ama entulhar. Vou repetir para você entender, bem simples, bem objetivo a palavra dessa noite. Eles não gostam de cavar, mas ama entulhar. Gosta de entulhar a vida, o sonho, a família e tudo que você possui que estão à volta deles. Seu objetivo é nos levar à desistência. O objetivo do entulhador de poço é levar você à desistência. Sabiam disso? Ele não tem e não quer que você tenha. Ele não tem. Por quê? Porque ele é preguiçoso, porque ele gosta da vida tranquila. Então quem não soa não é abençoado, não adquire, a não ser que seja político. Você me perdoe aí. Mas é assim, queridos, nem todos, né? Não gosta de cavar, mas ama entulhar. E o seu objetivo principal é exatamente nos levar à desistência. E tem uma coisa muito importante: eles amam beber água de poço entulhado. Amam uma contenda, amam uma rincha, amam uma discussão, amam a separação, amam fofoca. Presta atenção, querido, é esse povo que a gente vive. Nós vivemos no meio de um povo, estamos no meio de lobos.
E às vezes você não está indo muito bem na sua área, na sua vida, no seu trabalho, ou uma área qualquer da sua vida. Hoje é dia de você olhar e dizer assim, onde estão os entulhadores de poços? E às vezes nós mesmos somos entulhadores dos nossos poços. Daqui a pouquinho eu vou dizer para você. Não vamos botar a culpa só nos outros, porque muitas vezes a culpa está em nós. Mas isso é daqui a pouco. Mas eu quero dizer para você assim, entrar aqui exatamente no Isaac. O que o Isaac fez quando ele aconteceu isso aí? Ele chegou em Gerar, trouxe seu povo, sua família, seus bens, depositou lá e começou a trabalhar. E começou a prosperar. Primeira coisa que ele fez, ele desentulhou os poços do seu pai e começou a usufruir da água. E a água é vida, a água é sustento. E o que aconteceu? Eles brigavam, Isaac fazia o quê? Tá bom, fica com esse poço aí. E lá, abria outro. Eles viam a água brotando, sustento, e estava aquela coisa linda, beleza, Isaac prosperando. Eles iam lá, faziam a mesma coisa, brigavam e diziam assim, esse poço é nosso, está na nossa terra. Olha o argumento, esse poço é nosso. Você está na nossa terra. O que Isaac fazia? Beleza, tá bom. E aqui existe uma coisa muito importante que eu peguei do apóstolo El hoje. Ele diz assim, não reaja, mas tome atitude. Parece contraditório. Não reaja, mas tome atitude. Foi exatamente o que Isaac fez. Ele não reagiu, não confrontou, não brigou, não levou para o mesmo nível, não foi entulhar os poços deles. Ele não reagiu. Mas o que ele fez? Ele tomou atitude. Bom, beleza, fica com esse poço para você. Tá bom, tá. Tomava outro, desentulhava o outro. Estava gerando água, vida, prosperidade, água para o gado, estava prosperando. Eles chegavam lá, mesma coisa. Esse poço é nosso. Tá bom, fica com isso aí. Aí o que ele fez? Bom, agora, já que vocês falam que esse poço aí foi meu pai que cavou, mas vocês dizem que é herança de vocês, beleza, fica com ele. Eu vou cavar um novo poço. Agora ele não estava desentulhando mais, agora foi cavar. Aí ele botou o suor. Vou cavar um novo poço. Aí, como dizendo assim, bom, esse aí estava pronto, estava entulhado, vocês não quiseram desentulhar. Depois que eu abri, que eu arrumei, que a água está brotando, você, tá bom, fica com isso. Aí ele começou a fazer outra coisa. Ele abriu novo poço. Novo. Bom, agora não vai ter problema. Não vai ter problema. E exatamente, querido, isso que nós devemos fazer na nossa vida. E é muito importante a gente saber assim, não beba água de contenda. Isso faz mal para o corpo, para a sua alma e te faz perder o sono. Vou repetir, é muito importante essa frase. Não beba água de contenda. Isso faz mal para o corpo, para a alma e faz te perder o sono. Não entre em contenda. Não entre em briga. Não se assemelhe. Não entre no mesmo nível. Discutir com o burro, você se torna pior do que ele. Entendeu? E muitas vezes os homens são machistas ou tem aquela posição, poxa, estão me apertando, estão dizendo que eu não sou homem, não honro a barba que eu tenho, não honro meu bigode, eu sou sacerdote da minha casa, eu tenho que defender. Querido, tudo bem, beleza. Você tem que fazer, vai ter um nível. Nós que conhecemos a palavra e temos a herança como ele tinha, nós temos que tomar atitude. Atitude muitas vezes é recuar, muitas vezes é não falar nada, muitas vezes é esperar, muitas vezes é mudar a rota, muitas vezes é tomar uma outra atitude silenciosa, porque com briga não vai beber água de poço entulhado, vai fazer mal para a sua vida, vai parar a sua vida, vai parar a sua vida. Você está bebendo a água amarga, da mesma que ele está bebendo. A sua atitude de crente, conhecedor da palavra, pode ser a mesma dele, que não conhece nada.
por que eu digo isso assim? Porque a palavra garante. Deus sempre tem novos poços de água limpa para você. Fala um amém bem alto aí. Amém. Amém, isso. Sempre, Deus tem sempre um novo poço de água limpa para oferecer aos seus que têm promessa. No dia a dia, deparamos com todo tipo de entulho que nos persegue tentando entrar em nossa vida. Todo tipo de entulho. E isso é uma verdade, querido. Mas só entra na nossa vida se eu deixar. Só entra se eu deixar. Sabia disso? Ou se eu for totalmente descuidado. E muitas vezes nós somos descuidados. Nós confiamos tanto na promessa, confiamos tanto naquilo que Deus tem para nós, e andamos despercebidos, tranquilos, sossegados, fazendo de conta que, não, eu estou protegido. Não é bem assim, querido. A sua parte você tem que fazer. Tem que vigiar, tem que andar percebido, tem que andar reto, tem que andar com a sua vida em dia. Isso é muito importante. Qual é o caminho de entrada de entulhos na nossa vida? Tem alguns caminhos, pelo menos são 4. Primeiro entulho que a sociedade tenta pôr na sua vida, para entulhar a sua vida, é a mente. E a irmã falou muito bem na quinta-feira sobre esse assunto. A maior arma do diabo é entulhar a nossa mente. Você sabia disso? Bota a mão aqui na sua testa e fala assim: Deus, cuida da minha mente. Espírito Santo, limpa a minha mente. Falo mesmo, porque olha, tudo é por aí. Tudo é por aí. E existe muitos entulhos, porque o inimigo tenta entrar na nossa mente. Porque se uma mente atribulada, ele não chega a lugar nenhum. Ele trava todo o seu futuro. Uma mente atribulada trava todo o seu futuro. É verdade, não é? Você consegue raciocinar com a mente fervendo? Você consegue fazer matemática, no caso meu? Você consegue, quem é professor, dar aula, uns 30 alunos, falando na sua cabeça, com a sua mente entulhada? Você consegue cuidar da sua família com a mente entulhada? Você consegue produzir no seu serviço com uma mente entulhada? Não consegue. Você, mães, você é dona de casa, você consegue dar conta do serviço com a mente entulhada? Se você consegue, parabéns, porque a maioria não consegue. Você consegue dar aula com a mente entulhada? Difícil, né? Cochear em 2 pensamentos é o que mais o inimigo gosta. Ama, porque ele entulhando a sua mente, ele entulhou a sua vida. Ele travou o seu amanhã. Ele travou a bênção do futuro, da sua geração. Vejam que ele fechou o registro, todo o resto está travado. Então, um dos caminhos que nós devemos tomar muito cuidado é a entrada, é a mente. Ou outro caminho, a alma. A alma entulhada é uma alma ferida. Pessoas que têm feridas na alma. Nós trabalhamos muito isso aqui na igreja. E a maioria dos entulhos vem para a alma. Aquilo que a sua mente recebe, você guarda na alma. E aí isso vai fazendo mal. Vai fazendo mal, vai deixando você amargo, vai deixando você desesperançoso, sem vida. Você vai ficando amargo com você mesmo e com os outros. Então vai trazendo feridas para a sua alma. Terceira coisa, sentimento de impotência. Sentimento de impotência. Não vou, não posso, não quero, não tenho dinheiro, não é para mim. Mas você tem uma promessa. Como é que não é para você? Tem uma promessa. Isaac tinha uma promessa. E olha, ele não olhou para os entulhadores de posse, ele olhou para a promessa. Ele olhou para a promessa. Deus é comigo, eu tenho uma promessa. Então ele foi andando e foi largando algumas coisas para trás e abrindo novos poços. Ele não entulhou a sua mente com
Mas a fonte dos amalequitas. E outra coisa muito importante é o ressentimento, aquilo do passado que afeta a sua vida até hoje. O ressentimento de vingança. Eu estou com um caso muito sério na minha família desse tipo de coisa. Ressentimento de vingança. Um poço entulhado até a cabeça. Ele entulhou a sua mente e todo o seu corpo, o seu futuro, já faz uns 8, 10 anos que está entulhado. E essa semana eu tornei a conversar com ele de novo. Ele desentulha um pouquinho e ele volta no passado. Ele desentulha um pouquinho e ele volta no passado. E uma mente amarrada, completamente entulhada. E o seu futuro, ele já entrou numa fase de passar necessidade. E rico, hein? Grandes posses. Tem que ser posse, não de dinheiro, posse de bens. E vive uma vida miserável. Por quê? Mente, ressentimento de vingança. Qual o objetivo de Satanás? É você perder a bênção da promessa. Com o quê? Com entulho na sua mente, na sua alma, com sentimento e ressentimento. Quem fica revirando lixo, não anda para frente. Porque Jesus já levou na cruz todo o nosso passado. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus já levou na cruz. E tudo que ele conquistou é direito nosso. Por isso, querido, quando eu peguei esse texto aqui, até foi uma sugestão, não. Foi uma luz que a Nancy deu. Nancy, você não falou alguma coisa nas 12 horas de oração, se eu fosse entulhado? Então, quando o pastor falou para mim, quinta-feira, para mim, a palavra de hoje, eu fui para casa e comecei a vasculhar na minha mente algum tema. E de repente, o Espírito Santo é muito lindo. De repente veio esse tema aqui, eu já folhei, fui dar uma olhada. E é engraçado, né? A coisa vai fluindo. Poço entulhado, poço entulhado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os poços que estão entulhados na sua vida? Não responda, por favor. Não responda, por favor. Quais os poços que estão entulhados na sua vida? Isaac cavou 5 poços. Entre descavar, limpar e arrumar, ele cavou 5. Ele ajeitou 5. 5 poços. Então, mas engraçado, deixa eu dar um dado aqui para você entender muito bem. 3 primeiros poços que eles entulhou, amor, só deu confusão, briga, decepção, mas ele não desistiu. Os 3 primeiros poços que ele cavou, que ele desentulhou, só deu problema. Só deu problema. Decepção, confusão, ele foi xingado, ele foi... fez de tudo. Tudo quanto foi ruim apareceu na vida dele. Mas um detalhe muito importante, ele não desistiu. Mas o 4º poço, olhem bem, os 2 últimos foi só alegria. Eu notei assim, os 2 últimos foi só alegria e prosperidade. O 4º poço, chamado Reobote, significa lugar amplo de prosperidade, e ali ele fez a sua tenda, ou a sua casa, onde abrigou a sua família, seu servo e sua riqueza material. Prestaram atenção, captaram aí? O 4º poço, depois de tanta briga e tanta confusão, ele resolveu fazer um novo poço. Ele não desistiu. No 4º poço, foi só alegria. Foi o lugar amplo que Deus deu para ele. Olha, o lugar de prosperidade, ali ele fez a sua casa, ele abrigou a sua família, ele abrigou os seus bens e seus servos. 5º poço. O 5º poço, ele fez uma coisa muito linda. O que ele fez? Como chamava esse poço? Beceba. Chamava esse poço. O que ele fez ali? Ele fez um altar ao Senhor e chamou o lugar da promessa, onde Deus reafirmou a aliança com ele. Do 5º poço. Ele fez um exclusivo, um altar, aonde ele mantinha contato com o Senhor, aonde Deus reafirmou a aliança que ele tinha, e principalmente de prosperidade.
prosperidade. Os 5 poços que Isaac cavou são as 5 áreas da nossa vida que o inimigo tenta todo dia entulhar. Deixa eu repetir para você, muito importante. Os 5 poços que Isaac cavou também são as 5 áreas da nossa vida que o inimigo tenta entulhar ou roubar para tirar os nossos olhos da promessa. Verdade. São as 5 áreas. Ele cavou 5 poços. Ele desentulhou 3 e cavou mais. Repito para você. Os 3 primeiros foram decepção. Foram briga, confusão. Se ele fosse desanimado e não tivesse dado ouvido e confiado na promessa, ele tinha desistido. Ele continuaria entulhado até hoje. Mas como ele confiou na promessa, como ele confiou naquilo que ele já tinha, o seu contato, a sua experiência pessoal com Deus, ele foi tomando atitude, foi mudando de lugar e abrindo um novo poço. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque isso serve primeiro para mim. Depois eu repartindo com vocês. E a pergunta que eu fiz é: qual a área da sua vida que os seus poços estão entulhados? Espero que não seja nos 5. Mas talvez um deles você está meio entulhado. Você está meio ressentido, você está meio travado. E eu quero citar para você os 5. Os 5 de Isaac, 3 foram duros, foram de desistência. Ele só não desistiu porque ele tinha uma aliança com Deus, e Deus amava ele, e deu vitória para ele, para o seu povo, para a sua família, e por isso ele continuou rico, abençoado. Mas com um detalhe muito importante, querido. Preste bem atenção no detalhe. Por que ele era próspero? Além da bênção. Aí entra aí. Porque ele não era preguiçoso. Você viu que ele desentulhava, ele arrumava, ele ajeitava. Ah, tá bom, quer? Fica. Eu vou cavar um novo poço. Sempre ele trabalhou. Sempre ele trabalhou. Sempre ele botou a mão na massa. Sempre ele teve uma visão. Sempre ele confiou na promessa que Deus tinha para ele. Sempre ele confiou da herança que o seu pai Abraão tinha deixado para ele. Sempre a aliança é importantíssima na nossa vida, querido. Aliança. Se você tem uma aliança, não desista por nada, porque o que mais o inimigo quer é que você quebre a aliança, que você desista no meio do caminho, que você desista no primeiro, no segundo, até no terceiro poço. Mas se você for continuar lendo os versículos 16 até o 26 por aí, você vai ver a prosperidade deste homem. Tudo o que ele punha a mão, multiplicava. Tudo que ele fazia, multiplicava. E aí, a inveja já não foi mais um problema na vida dele. A prosperidade dele foi imensa. Tanto é que ele diz assim, ele plantava e colhia 100 por 1. Olha, eu juro. 100 por 1. É muito bom isso, ouvir isso, querido. Sabe por quê? O que mais hoje o povo de Deus vive entulhado? Em algumas áreas. Na área material. Vou citar para vocês 5 áreas da nossa vida. Área material, a sentimental, física, espiritual e familiar. São 5 postos da nossa vida. Vamos lá? Primeiro, área material. O que mais aperta a sociedade? A loucura, o desespero, contra a fome. É contra a fome. É dinheiro. Ter. Vestir, conquistar, angariar, amontoar, reserva e um desespero com amanhã. Não estou dizendo para você que está errado. Nós temos promessa. Nós temos que ter. É para nós que Deus deixou tudo isso aqui. Mas diz a palavra assim, que os filhos das trevas são mais espertos que os da luz. Isso é, o mundano é muito mais esperto. Ele vê os poços entulhados e vai lá e toma na marra. E nós ficamos quietinhos, tranquilos, sossegados. Brigamos, mas não tomamos atitude. Brigamos, mas não tomamos atitude. Então a área financeira é um poço que pode ser entulhado na sua vida. Você trabalha, mas cadê a promessa? Talvez seja, está na hora de mudar.
E muitas vezes Deus aperta para a gente mudar. Vocês sabiam disso? Eu já estou começando a pensar em mudança na minha área de serviço. Não por financeiro. Eu sou muito bem sucedido, graças a Deus. Eu e minha esposa trabalhamos muito. Somos muito criteriosos nessa questão. Mas por cansaço físico, já está chegando a hora de mudar. Já estou vendo uma outra terra, não quero ir para Gerar, é a terra que os Amalequitas, mas já estou procurando uma outra terra, quem sabe 2024, ainda estou aí com a minha palavra empenhada até um pedaço de 2024, mas até lá eu já estou assim, né? Meio que olhando para lá e para cá, e ver para onde eu vou, já tem algumas portas se abrindo, está faltando só um pouco mais de dinheiro, só isso. Então, querido, por que eu estou dizendo isso para você? Talvez seja isso que você esteja passando. A área material é o que mais pega a nossa vida, principalmente aqueles que são os pais, porque tem o sustento da casa, fica sobre os nossos ombros. E isso pesa. E um mês que aperta, eu assim, me desespero. Eu entendo a sua parte. Ou na área sentimental, coração. Coração. É uma área que o inimigo pega muito. Entulhar o coração. E um coração amargo, querido, ninguém quer. Sabia? Um coração entulhado, difícil você achar alguém para ajudar você. Achar um parceiro ou uma parceira para associar no seu coração. E é muito difícil. O que a gente mais vê hoje são pessoas entulhadas de coração. Isso é terrível. Ou na área física, uma doença, um defeito físico, isso entulha a vida da pessoa. E isso traz amargura para a sua alma. Doença, começa a gastar, começa a ir no médico, começa aqui, começa ali, vai lá, vem aqui. E o SUS é uma bênção. Você leva pelo menos um ano para você conseguir uma consulta e 3 anos para uma operação. Se você não tiver dinheiro, aí o seu coração entulha. Então, querido, e na área espiritual? A frieza espiritual é uma coisa que está pegando hoje dentro da igreja. Eu estava conversando com uma pessoa que também é presbítero na igreja, ele estava assim desesperado de ver a frieza do povo de Deus. Frieza. E a gente está vendo isso em todas igrejas, todas. Não só na nossa, não. Todas. Dá uma volta nessa cidade, dá uma olhada. E hoje eu fiquei sabendo de um fato, assim, que não entulhou minha alma, mas me aborreceu muito. Com um segmento aí dos evangélicos. Estão bandeando para o outro lado, e dando decepção, passando vergonha e tantas outras coisas. Uma dívida de 22 milhões para pagar. Mal administração. Não é porque não tem bem, tem bens para 100 milhões, mas entulhado. Tiraram a presença de Deus e começaram a andar pelas laterais. Saíram do centro, da direção, do alvo, e começaram a ver outras coisas. E isso o inimigo aproveitou, entulhou, e agora está dando muito trabalho. E estão perdendo muitos membros por isso. Muitos membros, muitos, e bens, até na nossa cidade. Tem pelo menos 2 bens grandes já travados na justiça. Por que eu estou dizendo isso para você? Não estou denunciando e nem fazendo fofoca, não. É para que você entenda, porque nós estamos cercados. E a frieza é uma realidade no nosso meio. É uma realidade. É uma realidade. Isso entulha o nosso coração, isso entulha o nosso futuro, isso entulha a nossa descendência, entulha o nosso futuro, o futuro da nossa geração. Isso entulha a igreja, não deixa crescer. E por último, é aquela que mais dói, é aquela que é um perigo, é o entulhamento da família. Meu Deus, como tem pesado isso nos últimos dias, o entulho da família.
Os poços que nós abrimos com muito trabalho, com muito suor, pagando um preço alto, hoje estão sendo entulhados com coisas simples, bobas. E isso está fazendo uma coisa muito terrível, tirando a alegria dos pais de viver. Tirando a alegria. Isso é grave. Isso é terrível. Isso tem uma consequência muito grande. E muitas vezes nós pais estamos de mãos atadas, vendo o problema, olhando para o problema, mas entulhado porque não depende muitas vezes de nós para tomar atitude. Depende deles. A vida é de cada um. A salvação é individual. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar testemunho, mas e eles? E o futuro deles? Às vezes não querem. Estão sendo levados de bandeja para o outro lado. Então eu quero terminar por aqui. Disse para vocês que era 25 minutos só, né? Eu queria ser bem sucinto, bem objetivo. Dizendo para você, onde é que seu poço está entulhado? E eu disse para você, não responda. Não responda. Eu só quero fazer uma coisa com você. Eu só quero orar pela sua vida. Para que Deus trate especificamente nessa área que você está com dificuldade. Nessa área que você está entulhado. Nessa área que você está olhando para um lado, olhando para o outro, até pensando em desistir. Mas exatamente o que aconteceu com esse homem, com Isaac, ele não desistiu, ele cavou outro poço. Eu digo para você, está na hora de nós ouvirmos a palavra e tomar atitude. Cavar outro poço. Vamos cavar outro poço? Vamos? Amém? Vamos cavar outro poço? Vamos tirar os entulhos que está pegando a nossa vida em algumas áreas aí? Pode ser qual a sua área? Pode ser no material, pode ser no sentimental, pode ser no físico, pode ser no espiritual e pode ser financeiro. Qual dessas áreas está entulhada na sua vida? Eu quero só que você agora se coloque em pé e você não vai contar para mim nada disso. Não vai contar. Não. Eu só quero que você faça uma coisa. Quem precisa saber exatamente onde o seu poço está entulhado é o próprio Deus. E eu vou pedir ao Espírito Santo que venha te ajudar a você sair das amarras que os amalequitas botaram na sua vida. E os amalequitas estão por aí. Fique atento, fique de olho aonde você está, aonde você mora, nos seus vizinhos, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, debaixo da árvore, onde você anda, porque tem sempre um amalequita olhando para você. Querendo sugar o quê? Tirar a sua alegria, entulhar algum poço da sua vida. Algum. E se puder, até todos. Mas ele entulhando um, ele já está satisfeito. Eles fizeram isso com Isaac. Ele fazia, ele lá entulhava. Não, se fosse nosso, tá bom, fica. Ele lá arrumava o outro, estava gerando água limpa, o gado estava prosperando. Ele ia lá, não, esse é meu. Esse é nosso. Você está na nossa terra, vai para outro. Por que eu estou repetindo isso para você? Preste atenção, daqui para frente da semana, onde estão os amalequitas da sua vida? Faça uma peneira. Onde estão os amalequitas da sua vida? Que às vezes está do seu lado. Às vezes estão do seu lado. E eles têm que ser expulsos. Não com briga. Vai fazendo oração assim. Sabe qual a oração melhor que você vai fazer para o amalequita? Deixa o poço para Deus. Abençoa ele e manda eu para outro lugar. Você tem coisa melhor para mim? Tá bom, tá bom. Ah. Fica aí. Senhor, aonde que eu vou prosperar? O Senhor está me travando essa bênção, porque o Senhor tem uma maior para mim. Eu não vou brigar com ele, não vou discutir com ele, não vou chegar no nível dele, mas eu sei e eu creio que o Senhor tem uma nova promessa para mim. Então, onde está essa nova promessa? Está vendo, Flor? Tem uma nova promessa para você. Estou dizendo para você como profeta. Tem um novo poço para ser aberto. E você
corre lá. Começa a pedir com o Senhor, porque tem um novo posto para você. Bom? Tem um novo posto para você. Aí que você não brigue pelos que já estão. Entrega. Vai tomando água de lá, mas não tome água amarga. De poço entulhado, que vai fazer mal para a sua alma. Mas assim, querido, eu quero te desafiar agora a fazer uma oração bem definitiva, bem simples, bem objetiva, falando para o Senhor: Senhor, a minha alma está entulhada aqui. E você vai dar nome. Aqui. Você não vai dizer para Deus: ah, Senhor, minha alma está entulhada. O Senhor sabe. Deus gosta de ouvir a sua voz. Mas não vai falar alto não, porque tem irmãos aí do seu lado, e ele não precisa saber onde seu posto está entulhado, viu? Vamos ser bem objetivo e claro diante de Deus. Onde é o seu posto entulhado? E agora eu vou pedir ao Espírito Santo que mostre para você, que agora dê uma solução para o seu caso, para que o Espírito Santo mostre para você um outro caminho, um outro lugar, uma nova vida, uma nova prosperidade. Se você tem que tomar um rumo na sua vida, agora se você não tem, está tudo em dia, faça uma oração de agradecimento. O Amalequita não chegou no você, não chegou no Isaac, ele chegou, mas saiu. Ele veio de novo, mas saiu. Ele tornou a vir, e ele resistiu. Por isso, o segredo da prosperidade em todas as áreas é não brigar, não entrar em confusão, não tomar água amarga. Agora eu quero dizer para você, curva-se diante do Senhor. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser vir no altar, fique à vontade. Você está na igreja, nós temos tempo de sobra ainda para fazer isso muito tranquilo, muito sossegado, de uma forma bem objetiva. Enquanto o louvor vai ser tocado aqui, você tem exatamente esse tempo para você dizer a Deus. Se você não tem, agradeça, faça uma oração de gratidão a Deus, porque os seus poços não estão entulhados. E se em alguma área está entulhado, fale com Deus agora. Deus, me mostra outro poço, outra terra. Onde eu vou cavar outro poço? Onde? É exatamente isso que você vai fazer agora. Faça isso. Se derrame na presença de Deus. Seja verdadeiro com Ele, porque Ele conhece seu coração. Não use maquiar as palavras, mas seja objetivo diante do Senhor neste momento. O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Sim, decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Sim, decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Cante a Ele. O meu Deus nunca falhará.
marca da promessa. Oh, eu tenho a marca da promessa, mas quem? Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Se decidir, estou, pois quem me prometeu. Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ao Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Meu Deus, o que vê todas as coisas, vê os teus filhos agora, dizendo diante de ti, onde estão os entulhos da sua alma, do seu corpo físico, onde estão, Deus, aquilo que os impede de receber a bênção. Por isso, meu Deus, aqueles que estão agora de mãos estendidas, aqueles que depositaram no teu altar, a esperança, a promessa. Por isso, meu Deus, neste momento, eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha agora neste momento, venha aconselhar nesta noite, venha dar, Senhor, uma nova terra, uma nova visão, um novo poço, um novo ânimo, uma nova direção, Senhor, um momento novo, que possamos, ó Deus, começar a destravar tudo aquilo, os poços que estão entulhados. Eu dou uma ordem a Satanás neste momento. Se você entulhou vidas aqui, neste momento, em nome de Jesus, vai lá, em nome de Jesus, pega tudo que é seu e bata em retirada, no poder do nome de Jesus. Se você entulhou com inveja, você entulhou com decepção, você entulhou na área física, na área sentimental, espiritual, na área familiar, em nome de Jesus, bata em retirada, pega seu lixo nesta hora. Pega seu lixo, eu estou dando uma ordem em nome de Jesus. Vai lá, pega seu lixo e bata em retirada com todos os seus. E hoje é um lugar, há um novo lugar, um novo caminho, uma nova terra, um novo horizonte para a sua vida. Espírito Santo, nesta noite, revela aos teus filhos que nesta hora estão decepcionados, mas também confiantes na promessa que eles têm do Senhor. Visita, meu Pai, nesta noite de sono, os teus filhos, e dá amanhã um novo amanhecer. E a tua palavra diz que a alegria vem pela manhã, e nós cremos nisso, nós tomamos posse disso, que amanhã será um novo dia, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor e tome posse da sua bênção. Amém. Se assente agora, fique tranquilo, sossegado. E prepare exatamente a sua oferta, que vai destravar. Quem sabe o seu problema é na área financeira. Não deixe o inimigo roubar, entulhar o seu poço, dizendo que você não pode, que você está ganhando pouco, que é isso, que é aquilo. Não pague as suas dívidas com o dinheiro que é do Senhor. Isso nós fizemos aqui na semana da questão de honra. E um dos entulhos que eu não disse para vocês, deixei para dizer agora,
Não é o inimigo que põe, não é os amalequitas, é eu mesmo. Você sabia? E esta é uma área que você mesmo se torna um amalequita da sua vida. Sabia disso? Dói em mim falar isso para você. Mas muitas vezes, eu mesmo sou amalequita da minha vida. Eu entulho o meu poço, pegando o dinheiro que é do Senhor, o dízimo, a oferta, e pagando as minhas contas, deixando de trazer no altar para plantar uma semente. Por que Isaac era rico? Porque ele nunca deixou de semear. O versículo 10 ele falou que ele tomou posse da terra e semeou. Pode pegar o versículo 10. Ele tomou posse da terra, Gerar, e já semeou. E diz o versículo que ele colheu 100 por 1. 100 por 1. Por quê? Porque ele plantou. Ele suou, ele cavou a terra. E esse momento é o momento de você cavar a terra. É você vir semear também agora. Não importa a quantidade. Não importa a quantidade. O importante é que você venha semear a sua semente. E eu gostaria que você viesse agora, ou antes de você vir, você pegue o seu envelope e você vai erguer os céus. Vai erguer agora. Erga. Erga agora. Se você puder e fizer um esforcinho, vai até com as duas mãos. Você vai colher, vai plantar uma semente, é 100 por 1, né? Você vai colher, vai o dobro. Você vai semear com uma mão e vai colher com duas. Eu estou profetizando a sua vida. Você vai semear com uma mão e vai colher com duas. Tanto é, aumente o seu balaio. Aumente o seu balaio. Porque a riqueza, a prosperidade, hoje, se você crer, se você semear, você vai ser como Isaac, vai colher a 100 por 1. Tome posse disso. É o profeta que está falando. Vai haver uma prosperidade para você nessa noite. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por aqueles que vão neste momento ofertar, trazer aqui uma semente no altar para o sustento da tua obra, para que eles sejam, ó Deus, recompensados dentro de casa, na área física, na área material, a espiritual, a sentimental e a familiar. E que as geladeiras deles, meu Deus, o dispensa deles, sejam abarrotados, meu Pai, em nome de Jesus, de muito mantimento. Porque o que havia lá e fez Isaac sair era fome. E eu profetizo na sua vida que a sua geladeira, neste mês, vai ser a geladeira mais próspera, mais cheia, e você vai comer do melhor. Só se você não tiver algum problema, mas se tiver algum problema de físico, mas pode afofar sua cinta e coma do melhor nessa noite, em nome de Jesus. Agora você venha com alegria e venha ofertar. Se acende, eu tenho só um aviso que a pastora Regiane mandou um aviso assim: quem aqui ainda não fez a escola de dons? Quem não fez? Não fez. Então ela está abrindo vagas, ainda tem vaga. Vai começar dia 21 deste mês, às 7h30, às 7h30 da noite, online. E ainda há vagas disponíveis para todo mundo que fazer. E pode fazer. Eu digo para você assim, vale a pena. Você vai descobrir a área que você, as aptidões que você tem, que os amalequitas entulhou o seu poço, você acha que não tem. E se você vier e fizer esse curso, você vai entender assim, olha, eu não sabia que eu tinha tantos dons. E é uma verdade. Porque eu já fiz o curso e descobri algumas coisas, pelo menos 4 aptidões que eu tenho. E olha, isso me deu uma alavancada quando eu descobri tudo isso. Então, ainda vaga, vai começar dia 21 deste mês, às 7h30 da noite. Então, você não precisa nem sair da sua casa. Eu gosto muito de acumular junto, corpo a corpo. É muito bom. Então, lá não fica meio distraído, dá um chama aqui, outro chama ali, e dá vontade de tomar água, às vezes dá uma cochilada, né? Mas é a possibilidade da vida, querido. Fazer o quê, né?
E os nossos pastores estão retornando amanhã, com certeza agora estão lá no Reteté, lá na igreja de Cajamar, sendo bênção na vida daqueles irmãos. E vamos orar por eles, para ele vir tranquilo, sossegado, que o inimigo não entulhe o caminho dele na Dutra, né? Porque uma das áreas que o inimigo gosta de entulhar é os nossos passeios, as nossas recreações. Sempre tem uma desavença. Antes de você sair de férias, sempre a desavença começa dentro de casa. O inimigo já começa a entulhar dentro de casa para você não ser beneficiado. E que o Senhor agora envie os seus anjos lá em Cajamar, traga os nossos pastores de volta, alegre, tranquilo, e nós vamos fazer ela dar o testemunho dela aqui quinta-feira, como que foi o passeio de balão. É uma loucura isso. Eu não tenho coragem, sinceramente. Já andei muito de avião, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo é perigoso, mas tudo está na mão do Senhor. Com certeza tinha um anjo lá, para não apagar aquele fogo, nem cessar o gás, para que o balão continuasse, né? E nem vento forte, porque aí não segura o balão também. Mas nós vamos orar agora, para que eles tenham uma vinda tranquila, sossegada, que eles tenham aproveitado, sejam bênçãos lá em Cajamar, como eles foram, os pastores de Cajamar foram bênçãos para nós aqui nas 12 horas de orações. Quem concorda disso, diga amém. Estenda a sua mão para lá, Cajamar para lá de São Paulo. Libere uma palavra de bênção para os nossos pastores lá. Libera uma palavra de bênção. Libera uma palavra de bênção para ele. A sua palavra é uma semente que você planta. Porque quantas vezes eles já oraram por nós? E agora você está devolvendo para eles exatamente o que eles estão precisando. Que eles sejam bênçãos neste momento lá. Ó, estão sendo bênçãos neste momento lá. Estão sendo usados neste momento lá. Está havendo um rebuliço lá. Porque eles estão sendo usados tremendamente. Principalmente o nosso pastor naquele lugar. Que haja bênção, que haja prosperidade, que haja revelação, que haja cura, que haja libertação, e que ele seja o anjo desta noite, para libertar muitas vidas lá, e trazer o Senhor de volta, tranquilo e sossegado, debaixo dos teus cuidados, das tuas asas, e acampa, Senhor, ao redor deles, do carro deles, livra do inimigo, dos impostores, meu Deus, e traga eles tranquilo e sossegado, sem fadiga, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Então agora você fica de pé, porque nós vamos terminar o nosso culto. Eu só faço um ressalto para você. Fique atento aos amalequitas que estão à sua volta. Durante esta semana, com certeza você vai detectar alguns amalequitas que estão travando a sua vida. Que a bênção do nosso Deus repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre o seu trabalho. Que o Espírito Santo seja o seu companheiro, que seja aquele que te conduz, que dê revelação, que a sua cama seja afofada, que a sua cama tenha sono tranquilo, que essa semana seja uma semana de colheita, seja uma semana de bênção, seja uma semana de alegria, seja uma semana que o seu celeiro tenha abundância de bens. E se você recebe, dê um aplauso ao Senhor e diga: